Chegou agora? Rola iniciativa! Hoje a gente vai falar de parceiros elementais para Tormenta 20. Se você não sabe do que eu estou falando, confere esse vídeo aqui e depois eu vou deixar lá no final o caminho para você ver o vídeo sobre a classe do Místico, beleza? Bom, o que é o parceiro elemental? Ele é um aliado, ele vai conseguir fazer algumas ações e vai poder te ajudar. Um pouquinho diferente dos aliados de Tormenta tradicionais. Bom, o que o parceiro elemental pode fazer? Bom, primeiro de tudo, quando você já tiver esse poder como místico, para você poder utilizar ele, você primeiro precisa gastar uma ação de movimento e 2 pontos de mana para poder invocar. Além disso, conforme a sua sintonia com o elemento, você precisa ter pelo menos uma porção minúscula daquele elemento para você poder invocar. O que isso quer dizer? Que você pelo menos precisa ter uma pequena chama para você invocar, por exemplo, um elemental do fogo. Ou uma pequena escuridão para você poder invocar um elemental das trevas. E ele vai ficar válido pela cena toda. Depois, no final da cena, ele some novamente e você precisa invocá-lo em outro momento novamente. Segunda coisa, cada elemental de cada elemento diferente tem poderes diferentes que eu vou explicar na sequência. Alguns você precisa pagar pontos de mana, mas não é o pontos de mana do elemental, são os seus pontos de mana que você precisa utilizar para ele poder fazer aquela ação. E você vai gastar a sua ação de movimento para poder estar fazendo com que o elemental tenha uma ação naquela rodada. Então você precisa sacrificar uma parte das suas ações para que ele possa fazer uma ação. Para outros usos criativos, você pode gastar 1 ponto de mana para cada círculo de magia que você pode soltar. Lembrando que o místico solta no máximo até o 4º círculo. E você daí ganha um bônus de 2 para cada ponto de mana extra que você gastar. Além de ganhar mais um bônus de círculo de magia que você pode soltar. Traduzindo, vamos lá. Se você conseguir soltar magias de 3º círculo, você tem um bônus de 3 para fazer essa ação com o elemental que você quer. Caso você gaste mais pontos de mana, você vai ganhar mais 2 em cada ponto que você gastar, limitado pela sua sabedoria. Quando você solicitar que o seu elemental faça algo que tenha a ver com o elemento dele, então vamos dar um exemplo, o elemental da água pedir para apagar um incêndio, ele dobra esse bônus para fazer as suas ações. Agora vou te explicar cada um dos elementais, o que ele pode fazer. O elemental da água, você pode fazer uma bolha de água em torno de você, que você recebe mais 4 de defesa e você pode respirar sob a água por uma rodada. Surfar, uma criatura a alcance curto pode usar natação 12 metros por uma rodada. E empurrão hidráulico tem um custo de 2 pontos de mana e você consegue atingir um alvo a alcance curto e ele vai receber 3 de 6 de dano de um jato de água que ele vai receber. O tipo do dano é impacto e o alvo fica caído. Ele tem direito a um teste de resistência de fortitude, o CD é sua sabedoria. Se ele passar no teste, ele recebe metade do dano e não fica caído. Elemental do fogo, você pode usar aura de calor. Quando você aciona esse poder, todos os inimigos que terminarem o turno ao seu redor, ou seja, 1,5 metro de distância de você, recebe 2 de 6 mais 2 de dano de fogo. Lembrando que você tem que gastar uma ação de movimento para ativar esse poder, tá bom? Não tem custo nenhum de pontos de mana. O outro poder é Labareda Propulsora, que vai ajudar um aliado seu até 9 metros de distância, ou seja, alcance curto. Ele vai receber mais 10 para correr ou saltar durante uma rodada. E Chicote de Chamas, que tem um custo de 2 pontos de mana, que vai fazer um jato de fogo ir contra um inimigo seu a alcance curto e ele vai dar 4 de 6 de dano. O inimigo pode fazer um teste de reflexos para tomar metade do dano. O CD é a sua sabedoria. Elemental da Terra, Muralha. Por uma rodada você recebe RD 10 contra corte, perfuração e contusão. Tunelar, uma criatura ao seu alcance vai receber deslocamento de escalada 12 metros ou escavação 9 metros por uma rodada. Arremesso de rocha, por 2 pontos de mana.
você arremessa uma rocha até alcance médio e causa 5 de 6 de dano ao seu adversário, que tem direito a um teste de reflexos, o CD é a sua sabedoria, e caso ele passe, ele evita o dano total. Elemental de trevas, você recebe Manto das Sombras, que te dá mais 10 de furtividade por uma rodada, que no caso é para se esconder. Apavorar, a criatura fica abalada, ela deve fazer um teste de vontade e o CD é sua sabedoria. Se passar, você evita você ficar nessa condição. E Tentáculo Obscuro, que custa 2 pontos de mana e você pode fazer um Tentáculo de Trevas que agarra os seus adversários até alcance médio e você deve fazer um teste de misticismo para atacá-lo com um bônus conforme os círculos de magias que você possuir. Então, se você conseguir soltar magias de terceiro círculo, você tem mais um bônus de 3, no caso, além dos seus bônus normal da perícia. Caso você passe, o seu inimigo fica agarrado. Elemental do Ar. Primeiro poder, Barreira Eólica. Você recebe camuflagem contra ataques à distância e todas as vantagens dessa condição e recebe mais 2 nos seus testes de reflexo caso você precise fazer naquela rodada. Conduzir ao solo. Diferente dos outros poderes de elemental, esse funciona através de uma reação. Caso você precise, você pode utilizar essa reação para que ele solte queda suave, mas apenas em você. E o último poder dele é planar, que ele gasta 2 pontos de mana e você pode voar, deslocamento de voo por 12 metros por uma rodada, ou você ou uma criatura até alcance curto. Elemental da Luz, o primeiro poder dele é brilhar. Você pode deixar um oponente a alcance curto ofuscado por uma rodada e ele tem direito a um teste de vontade e o CD é a sua sabedoria. O próximo é cegar. Ele pode deixar um adversário seu cego a alcance curto, mas ele tem direito também a um teste de vontade com o CD sendo a sua sabedoria. Caso ele passe no teste, é negada a condição. E curar. Por 2 pontos de mana, você pode curar um aliado seu ou você a alcance curto e vai curar 4 de 8 pontos de vida. Eu vou falar para vocês o que eu achei de cada um desses elementais, mas antes eu vou pedir que você se inscreva no canal se você não for inscrito, ou deixa aquele joinha, põe nos comentários o que você achou de cada elemental aqui pra gente bater um papo, trocar aquela ideia legal que a gente sempre vem trocando aqui em cada um dos vídeos, pra gente poder aí ver o que ficou bom, o que não ficou, poder avaliar melhor, beleza? O que eu achei de cada um desses elementais? Eu achei que eles estão um pouco desequilibrados entre eles. A gente tem aí, por exemplo, o da água e o da terra, que fornece uma proteção, melhora um movimento e ainda faz um ataque. Mas se você pegar, por exemplo, o do fogo, você tem um poder que, principalmente para alguém que for de combate corpo a corpo, você não precisando se movimentar, porque provavelmente você está cercado por adversários, você vai poder dar danos toda rodada naqueles adversários. Além dele ter o poder que paga 2 pontos de mana para poder estar dando algum dano. Então eu achei ele assim, na questão de combate, um pouco mais forte do que os outros. Mas ele também não oferece nenhum tipo de proteção. Mas a gente tem às vezes aquela visão de que a melhor defesa é o ataque. Você podendo dar 2 de 6 mais 2 de dano toda rodada, sem precisar se movimentar, é uma baita vantagem estratégica. Agora, se você pegar, por exemplo, o de trevas, eu já achei o de trevas um tanto quanto fraco em relação aos outros. Ok, apavorar pode ser interessante, mas aquele bônus de furtividade para se esconder apenas é bem limitante em relação aos outros que dão algum movimento extra. Tá? Além disso, o que gasta pontos de mana dele também não dá dano. Então, assim, ele ficou bem desequilibrado em relação a todos os outros. E aí, a gente tem aí os de ar e de luz, que também não tem nenhuma manobra que dê dano, mas eles compensam um pouco mais dando alguma defesa. Então, a gente tem aí o do ar, que acaba dando uma defesa, evitando que você tome danos de queda, coisas desse tipo. Então, ele fica interessante por esse motivo. E ele te dá voo, que é um deslocamento que pode ser bem interessante para você se livrar aí de algumas situações. O de luz, ele já é um pouquinho mais para atrapalhar, mas ele tem um poder de cura que é um poder de cura razoável.
não é ruim, tá? Você tendo aí 4 de 8 de dano, 4 de 8 de cura, você vai curar aí no máximo 32 pontos de vida. Então vamos colocar aí uma média de 16 a 20 pontos de vida que você vai curar, a não ser que você seja muito azarado nos dados. Então eu achei o de Trevas totalmente fraco em relação aos outros, eu achei pouco o tentáculo agarrar, eu acho que não dá uma vantagem tão boa quanto os outros todos. Lógico, cada um deles tem um estilo diferente. Alguns são mais para ataque, outros são um pouco mais para defesa, mas eu achei eles aí com alguns poderes mais interessantes. Realmente o que me desagradou foi totalmente o de Trevas. Achei ele bem fraco mesmo, beleza? Mas bota aí nos comentários e diz o que vocês acharam. E galera, só lembrando que a gente tá lá com o Grimório de Crast, lá com 10 magias, já teve uma galera que garantiu. Você entra no site, faz a compra e o seu PDF já chega no seu e-mail ali na hora, tá bom? Então vai lá que a gente adaptou as magias tanto para Tormenta 20 quanto para D&D 5ª edição. Em um único livro você pode aproveitar os dois. Caso você não queira, a gente tem aí a opção de 2 livros, cada um do seu sistema diferente. Fica à vontade, a gente fez para todos os gostos aí desses 2 sistemas, beleza? Se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente, vem junto com a gente aqui que a gente tá procurando trazer conteúdos de RPG pra sua mesa cada vez ficar melhor e ter mais coisa aí pra vocês aproveitarem, beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!